Olá, pessoal. Eu sou Ana Beatriz, sou uma das monitoras de física e nossa aula de hoje vai ser uma aula sobre atrito. E para essa aula é muito importante que vocês tenham visto e entendido a aula anterior, que foi uma aula sobre leis de Newton e sobre forças no geral. Então, além disso, eu vou estar publicando esse material e uma ficha de questões lá no Classroom. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim que a gente responde a questão, certo? Então, como a gente vai falar sobre atrito, nós vamos comentar um pouco sobre o atrito cinético e sobre o atrito estático. E depois nós vamos fazer questões para realmente vocês entenderem como isso pode ser cobrado. Mas em relação ao atrito cinético, ele também pode ser chamado de atrito dinâmico ou atrito de arrastamento, porque ele será justamente o atrito que vai surgir quando nós temos um objeto que está sendo arrastado. Então, se eu tenho uma caixa e eu começo a puxar essa caixa, vai surgir uma força contrária ao sentido do movimento, e essa força será justamente a força de atrito cinético. Então, nessa imagem, a gente consegue observar que nós temos essa caixa, e aí nela vão surgir algumas forças, como a normal, pelo fato dela estar em contato com a superfície do chão, vai surgir também a força-peso, pelo fato dela estar sendo puxada pela terra, essa força é a força que eu estou aplicando, e vai surgir uma força de atrito, contrária ao sentido do movimento, como eu tinha comentado. Mas por que essa força vai surgir? Então, quando a gente observa mais profundamente essa superfície de contato entre a caixa e o chão, a gente consegue observar que ela não é uma estrutura totalmente lisa. Isso vai fazer com que essa movimentação da caixa no chão não ocorra de uma maneira que tenha uma tendência a ser fácil, porque essas ranhuras presentes aqui, elas vão ficar se encaixando, desencaixando, dificultando o movimento. Então, se vocês olharem aqui na minha mão, por exemplo, essa mão de baixo sendo o piso e essa mão de cima a caixa, eu quero que a caixa se movimente, mas como tem essas ranhuras, esse movimento não vai ser um movimento tão fácil de acontecer e vai surgir essa força, que vai ser uma força que vai dificultar o movimento. Então, para calcular a força de atrito cinético, nós vamos ter essa fórmula aqui, que é a força de atrito cinético é igual ao μ cinético, que é o coeficiente de atrito cinético, multiplicado pela normal. E é importante vocês terem em mente esse negócio do fato de ser uma força de atrito cinético, porque vai existir a próxima força que a gente vai comentar, que é a força de atrito estático. Então, por último, eu trouxe aqui alguns fatores que é importante que vocês entendam, que é o fato de que essa força de atrito cinético, ela vai ser independente da velocidade. Então, se eu tenho uma mesma caixa, na mesma condição, com a mesma com a mesma condição, nós vamos ter que ela andando com 20 metros por segundo ou estando sendo movida com 300 metros por segundo, independentemente dessa velocidade, o atrito que vai aparecer na caixa vai ser o mesmo. E também em relação à área de contato, que essa área de contato também vai ser independente para a força de atrito. Então, se eu tenho, por exemplo, uma geladeira, e eu pego essa mesma geladeira e puxo, ou então eu viro ela, deito ela no chão e começo a puxar também, independente do fato de que ela estar deitada, faz com que a área de contato seja maior entre ela e o chão, independente desse fato, nós vamos ter que a força de atrito cinético vai ser a mesma. Isso é algo até um pouco contraintuitivo, porque você pode parar para pensar que se ela está deitada, ela tem maior área de contato, com isso vai fazer com que ela tenha mais força de atrito cinético, porque ela vai ter várias regiões que vão estar em contato com o chão e vão estar sendo puxado. Mas o que a gente observa quando a gente faz a dedução da fórmula, por exemplo, é que a área de contato realmente vai ser um fator que não vai influenciar na força de atrito. E uma forma de você até entender isso um pouco mais fácil é se você pensar na pressão que está sendo exercida. Se a gente tinha a geladeira em pé, ela estava exercendo uma pressão somente naquela área. E se a gente deitou a geladeira, a mesma pressão que ela vai exercer está sendo melhor distribuída em uma área maior. E aí, no final das contas, nós vamos ter que essa força de atrito, ela vai ser a mesma. Passando agora para a força de atrito estático,
É importante vocês lembrarem que a força de atrito estático, ela não tem uma fórmula. Quem vai ter uma fórmula é a força de atrito estático máximo. E qual é a diferença entre elas? Vamos pensar nessa mesma geladeira. Eu tenho ela aqui e eu começo a empurrar ela com o dedo. A geladeira vai se mover? Não. E por que ela não vai se mover? Porque quando eu empurro ela, vai existir uma força de atrito estático que vai surgir somente o suficiente para contrapor minha força. Então, como minha força foi pequena, a força de atrito estático que vai surgir vai ser uma força de atrito estático pequena. Mas, enquanto eu começo a aumentar a força que eu vou aplicar nessa geladeira, vai chegar um momento em que a geladeira vai estar na iminência do movimento. Ou seja, qualquer força maior que eu aplicar vai fazer com que ela se movimente. Então, nesse estado, a gente consegue calcular a força de atrito estático máximo, que é o máximo de força de atrito estático que pode surgir nessa geladeira, por exemplo. E aí, algo bastante interessante que você pode observar com esse gráfico que eu trouxe aqui, além desse fato de que aqui, se eu aplico essa força F, nós vamos ter que vai surgir essa força de atrito, e se eu for aumentando, vai chegar num ponto que vai atingir a força de atrito estático máximo. Outra coisa interessante você notar aqui é o fato de que a força de atrito estático máximo, ela vai ser maior do que a força de atrito cinético. E o que isso quer dizer? Quer dizer que justamente para eu tirar a geladeira do repouso, eu vou ter que aplicar uma força maior nela do que eu vou ter que aplicar depois para fazer com que ela continue no movimento. Isso é algo até fácil de você entender quando você pensa na primeira lei de Newton, que falava que um objeto, quando ele está em repouso, ele tem uma tendência a continuar em repouso. E um objeto, quando está em movimento retilíneo uniforme, tem uma tendência a continuar em movimento retilíneo uniforme. Então, justamente, para eu tirar esse objeto do repouso, eu tive que aplicar uma força muito maior do que eu vou ter que aplicar depois para ele continuar se movendo. E aqui a gente tem também a fórmula de força de atrito estático máximo. Aqui não está o Ezinho, mas no Mi nós botamos o Ezinho para ficar realmente claro qual força de atrito a gente está falando. E é uma fórmula bastante similar à fórmula anterior. A diferença vai ser justamente esse coeficiente que vai variar. A normal vai ser a mesma e o que ele está representando também vai modificar, como a gente abordou antes. Então, agora eu trouxe algumas questões para a gente fazer, que eu acho que é a melhor maneira de entender o que é realmente que a gente está calculando e ver como isso pode ser aplicado em uma questão e cair numa prova. Então, vamos lá para a primeira. Um bloco de massa de 5 kg é arrastado para cima ao longo de um plano inclinado sem atrito, por uma força F, constante, paralela ao plano e de intensidade 50 newtons, como mostra a figura a seguir. Sabendo que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano vale 0,4 e que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Bom, se vocês viram a aula anterior, vocês devem lembrar que a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem quando virem uma questão assim é colocar todas as forças que vão aparecer no objeto. Então, se a gente tem aqui esse bloquinho e ele está no plano inclinado, ele está em contato com o plano inclinado, portanto, vai surgir uma força normal, que é essa força de contato com a superfície, e ela forma 90 graus. Como ele também está sendo puxado pela Terra, vai surgir a força peso. Aqui a própria questão já representou a força que a gente está fazendo para puxar o objeto, que ela falou que era 50 newtons, e vai surgir uma força contrária a esse movimento, que vai ser a força de atrito cinético. Por que cinético? Justamente pelo fato de que esse objeto ele está sendo movimentado, a própria questão falou. Então, qual seria o próximo passo? É bastante interessante quando a gente consegue observar as relações de uma força com a outra. E se você para analisar como essas forças estão representadas aqui, você pode observar que não está tão fácil assim de ver quais relações elas têm. Por quê? Porque a força peso, ela está num plano meio desconfortável. Então, olhando assim, a gente não consegue ver qual a relação dela com a normal. E isso é algo que geralmente significa que a gente precisa fazer uma coisa, que é decompor a força.
Então, se a gente tem a força-peso que está nessa posição, a gente não quer ela assim. A gente quer que ela fique em um desses dois eixos que eu botei aqui. E para isso, a gente vai decompor. Então, quando a gente decompor, vai surgir o que a gente chama de PY e vai surgir o que a gente chama de PX. Só que eu acabo não usando muito essa nomenclatura, porque às vezes dificulta em outros tipos de questões. E como é que eu gosto de chamar aqui? Justamente pelo o valor dela. Então, esse peso que está descendo aqui, quanto ele vale? Ele vai valer, esse daqui vai valer P cosseno e esse daqui vai valer P seno de θ. E aí existe até um bizu interessante para questões de plano inclinado, que é o plano, quando a gente bota um objeto no plano inclinado, ele quer fazer o quê? Ele quer descer. Então, descendo é o P seno, ou seja, descendo P seno. E justamente o que a gente chamaria de PX vai ser igual a P vezes seno de θ, e o que a gente chamaria de PY vai ser igual a P cosseno de θ. E aí você pode se perguntar de como é que surgiu esse cosseno e como é que surgiu esse seno. Então, para isso, vocês podem ter visto que esse θ surgiu aqui. E como é que ele surgiu aqui? A gente teve que descobrir qual seria esse ângulo. E aí, para isso, nós vamos observar os triângulos que vão aparecer na imagem. Então, se você considerar que isso daqui vai ser um triângulo, nós temos que aqui é θ, aqui o prolongamento de P formaria 90 graus. Então, aqui nós teríamos que o ângulo tem que ser um ângulo de 180 menos θ. E aí, desculpa, de 90 menos θ. E aí, como isso daqui tem que ser 90, para a gente completar o 90, e isso aqui sendo 90 menos θ, isso daqui vai ter que ser θ. Então, se θ está aqui, a gente consegue desencaixar esse pesseno e puxar ele para cá para formar um outro triângulo, em que aqui seria o ângulo de 90 graus. E aí, quando a gente continua fazendo esse cálculo, nós vamos ver que, justamente, esse peso daqui vai ser igual a peso cosseno de θ, e esse daqui vai ser igual a P seno de θ. Então, qual seria o próximo passo? Vamos calcular o seno e o cosseno, porque a gente vai usar eles, se a gente já calcular antes, já facilita. Então, para calcular o seno, nós sabemos que o seno é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. Aqui nós temos o cateto oposto, temos o outro cateto oposto, que no caso, em relação à Terra, seria o cateto adjacente, e a gente precisa da hipotenusa. E aí, para isso, você pode fazer Pitágoras, ou você pode notar que esse triângulo que nós temos aí é muito parecido com outro triângulo famoso, que é o triângulo 2, 3, 4. 3, 4, 5, desculpa. E aí, justamente, esse triângulo aqui está com o dobro de cada lado do que o triângulo 3, 4, 5. Então, o 3 virou 6, o 4 virou 8 e, portanto, o 5 virou 10. E aí, com isso, a gente sabe que nossa hipotenusa é igual a 10. E aí, para calcular o seno, nós vamos ter que o seno de θ vai ser igual a 6 dividido por 10, que é o cateto oposto pela hipotenusa, que é igual a 0,6. E o cosseno de θ vai ser o 8 dividido por 10, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, que é igual a 0,8. E aí, agora a gente tem que todas as forças estão em posições favoráveis a gente observar as relações entre elas. Então, se a gente for observar a normal e o P cosseno de θ, a gente consegue observar também que eles precisam ser iguais. Por quê? Se a gente tivesse uma normal que tivesse sendo maior do que o P cosseno de θ, esse objeto teria uma tendência a se movimentar para cá e começar a subir, certo? E se o P cosseno de θ ele fosse maior do que a normal, esse objeto ia ter uma tendência a começar a afundar aqui dentro do plano inclinado. E aí, como isso não está acontecendo, nós vamos ter que a normal vai ser igual ao P cosseno de θ. E aqui a gente consegue começar a calcular. A normal é igual ao P cosseno de θ, e o peso, né, a massa vezes a gravidade, como a gente viu na aula anterior, e o cosseno de θ a gente calculou aqui. Então, a massa ele falou que é 5, a gravidade ele falou que é 10, o cosseno de θ a gente calculou, e com isso a gente descobre que a normal é igual a 40 newtons. Já em relação ao PY, PX, desculpa,
eu anotei errado, em relação ao PX, que a gente viu que o PX é igual a PSN de θ, nós vamos ter que, nós podemos calcular ele também. Então, ignorem esse Y aqui, é PX. PX é igual ao peso, que é o 5 vezes 10, que é 50, vezes o seno de θ, que é 0,6. Então, a gente conseguiu também chegar à conclusão que o PX é igual a 30 newtons. E aí, com isso, a gente consegue pensar na força resultante. Como a gente sabe que a normal está sendo igual ao peso, o P cosseno de θ, eu cancelei as duas aqui, porque uma está anulando a outra. E aí, o que a gente tem que restou no objeto foi a força que a gente está fazendo, a força de atrito cinético e o P seno de θ. Então, a força resultante nesse objeto vai ser a força menos a força de atrito, o cinético, menos o P seno de θ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração, justamente a fórmula que vem na segunda lei de Newton. E aí, a gente pode continuar calculando isso daqui. A força de atrito cinético é igual ao μ vezes a normal. O μ ele me deu, eu coloquei aqui, coloquei a normal, que a gente já tinha calculado, e coloquei o Pcm de θ, que a gente também já tinha calculado. Então, continuando aqui, nós temos que 4 vai ser igual a 5 vezes a aceleração, e a aceleração, portanto, vai ser igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, resumindo o que a gente fez nessa questão, o primeiro passo foi colocar todas as forças. Depois, a gente observou que nós tínhamos uma força que a gente iria conseguir mexer com ela melhor se ela fosse decomposta. E aí, por isso, a gente fez a decomposição da força. E aí, a gente consegue observar as relações das forças entre si. Então, como o objeto não estava nem subindo nem descendo, nós tínhamos que a normal ia ter que ser igual ao P cosseno de θ. E depois, por isso, eles iam acabar se cancelando. E depois, a força resultante que sobrou no bloquinho foi a força F, que é a força que a gente fez, porque a gente sabe que o objeto está subindo. Então, isso quer dizer que a força F está ganhando. E aí, eu escolho o meu eixo sendo um positivo para cima. E aí, portanto, tudo que está sendo oposto a esse movimento, ele vai ser negativo. Então, é por isso que a gente tem que a força de atrito cinético entrou aqui como um menos a força F. E a mesma coisa em relação ao Pseno. E aí, o resto foi cálculo. É importante vocês lembrarem dessa relação de Pseno e Pcosseno, de lembrarem de decompor quando nós tivermos uma força que ela não tiver num ângulo favorável. E agora a gente vai para a próxima. A figura abaixo representa 3 blocos de massa igual a 1 kg, 2,5 kg e 0,5 kg, respectivamente. Entre os blocos e o piso que os apoia, existe atrito, cujos coeficientes cinéticos e estáticos são, respectivamente, 0,1 e 0,15. E a aceleração da gravidade tem módulo igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Despreze o efeito do ar. Se o bloco M1 for aplicado uma força F horizontal de intensidade igual a 10 newtons, pode-se afirmar que a força que o bloco 2 aplicará sobre o bloco 3 tem intensidade igual a... Então, de novo, a primeira coisa que eu peço para vocês fazerem é colocar todas as forças. Então, vocês vão notar que eu comecei a utilizar a nomenclatura de bloquinho A, bloquinho B e bloquinho C, só para facilitar e não surgir nenhum número depois que a gente confundisse sendo a representação ou sendo realmente um valor numérico para ser calculado. Então, vamos de um por um. Nós temos aqui, tanto no bloquinho A, como no bloquinho B, como no bloquinho C, eles estão em contato com a superfície, então vai surgir a normal. E eles também estão sendo puxados pela Terra, então vai surgir as forças peso. No bloquinho A, ele está em contato com o bloquinho B, então vai surgir uma força de contato, que é a força que o bloquinho B faz em A. E no bloquinho B vai surgir a mesma força de contato em relação a ser a mesma intensidade, ser o mesmo módulo dela, mas ela está em direção oposta. E aí, por isso, eu vou chamar ela de força que o bloquinho A faz no bloquinho B, que é a força AB. Ainda no bloquinho B, nós vamos ter que ele vai estar em contato com o bloquinho C, e por isso vai surgir essa força de contato, que é a força que o bloquinho C faz no bloquinho B. E por último, no bloquinho C, nós vamos ter que, por ele estar em contato com o bloquinho B,
vai surgir também a força de contato, que eu chamei aqui de força que B faz em C. Já nos três bloquinhos, vai surgir também a força de atrito, que pode ser uma força de atrito cinético ou ser uma força de atrito estático. Isso vai depender do fato de se o objeto vai começar a se mover ou não. E aí, por isso, nosso primeiro passo nessa questão vai ser calcular a força de atrito estático em cada bloquinho, para a gente descobrir se essa força que eu apliquei aqui foi suficiente para fazer com que esses bloquinhos se movam. Então, fazendo isso para cada um dos bloquinhos, nós temos a força de atrito estático no bloquinho A, vai ser o Mi estático, que ele falou aqui, ó. Ele falou o coeficiente cinético e o coeficiente estático. Então, o estático é o 0,15, vezes a normal do bloquinho A, que ele me deu os pesos de cada um. Ele falou que o bloquinho A tem 1 quilo, o bloquinho 2 tem 2,5 kg, o bloquinho 3 tem meio quilo. Como nessa questão nós vamos ter que a normal vai ser igual ao peso, porque o objeto nem está tendo uma tendência a subir, nem está tendo uma tendência a descer, e, portanto, a normal tem que ser igual ao peso para isso acontecer, nós vamos ter que a massa do bloquinho A vai ser igual a 1 quilo, e aí o peso, portanto, é 10 quilos, e a normal está sendo igual ao peso, que é justamente esse 10. E aí a gente consegue calcular a força de atrito estático dos três bloquinhos, e com isso a gente consegue observar que a força que ele aplicou é maior do que essas forças aqui. Então o bloquinho vai sim se mover. E aí o próximo passo seria a gente calcular a força resultante. A gente cancelou todas as normais com seus respectivos pesos, justamente pelo fato de que o bloquinho não está tendo uma tendência nem a subir nem a descer. Então, o que é que a gente consegue ver que restou? Vamos fazer a força resultante para cada um dos bloquinhos. No bloquinho A, nós vamos ter que o que sobrou foi a força F, a força do bloquinho B faz do bloquinho A, e a força de atrito, que agora a gente sabe que é o atrito cinético de A. Então, a força resultante do bloquinho A vai ser F menos F que B faz em A, F que A e a força de atrito de A. Que isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. No bloquinho B, nós vamos ter que o que restou foi força que A faz em B, que dela nós vamos subtrair a força que C faz em B e a força de atrito em B. E isso tudo vai ser igual a massa de B vezes a aceleração, porque a gente está utilizando a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E por último, a gente tem um bloquinho C, que nele o que restou foi a força que B faz em A, e isso vai ser menos a força de atrito cinético. E aí, quando a gente vai analisar isso daqui, vai fazer a somagem dessas equações, nós vamos observar que eu posso cancelar a força que o bloquinho A faz em B com a força que o bloquinho B faz em A, justamente pelo fato delas terem o mesmo módulo e aqui só estarem com os sinais opostos. Então, por ser o mesmo módulo, eu tenho um mais 10, por exemplo, com menos 10. E aí, eu somando, eu estaria cancelando. A mesma coisa em relação à força que C faz em B com a força que B faz em C. E aí, quando a gente termina de somar, a gente consegue ver que o que sobrou foi a força que eu apliquei, menos a força de atrito de A, menos a força de atrito de B, e menos a força de atrito em C, vai ser igual a massa total vezes a aceleração. Por que massa total? Porque eu basicamente coloquei a aceleração em evidência, porque ela está em todos. Deveria estar aqui também. Então, coloquei a aceleração em evidência, e aí, com isso, eu tomei a massa de A com a massa de B e com a massa de C, que vai ter como resultado a massa total. E aí, utilizando agora só informações que a gente já tem, que é a força que ele falou que a gente está fazendo, que é de 10 newtons, a força de atrito cinético a gente está calculando aqui, e ela é calculada pelo Mi cinético vezes a normal. Então, a gente tem que o Mi cinético de todos é igual a 0,1, porque ele falou na questão. Utilizei a normal de cada um, que é igual aos seus respectivos pesos. E a massa total também, eu somei a massa de A, a massa de B e a massa de C. E aí, fazendo essas contas, a gente consegue chegar que a aceleração foi igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. Mas não é isso que ele está pedindo. O que ele está pedindo é a força de contato entre o bloquinho B e o bloquinho C. E aí, para isso, eu vou utilizar essa equação aqui
e com ela eu posso calcular essa força de contato. Então, usando essa equação, a gente já tem praticamente todos os dados. E aí, por isso que eu escolhi ela. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, a segunda equação. Só que nela eu teria que fazer cálculos de outros fatores que eu não tenho assim tão facilmente. Então, seria mais complicado. Então, o ideal é, você utilizar a equação que você tem o máximo de informações possíveis. Então, aqui nós temos que a força que B faz em C vai ser menos a força de atrito em C, vai ser igual a massa de C vezes a aceleração. A força de atrito de C vai ser o μ vezes a normal de C, que a gente já tem aqui. E aí, fazendo o restinho desse cálculo, nós temos que a força que B faz em C vai ser igual a 1,25 newtons. Por último, nós temos uma questão um pouco mais diferente, que é uma questão que vai entrar um pouco de cinética, que foi um assunto que vocês já viram anteriormente. Então, vamos lá. Um garçom faz escorregar pelo balcão, sem tombar, uma garrafa de cerveja, até que ela pare em frente ao freguês, a 5 metros de distância. Sabendo que o coeficiente de atrito entre o balcão e a garrafa vale 0,16 e que a aceleração local da gravidade deve ser tomada como 10 metros por segundo ao quadrado, determina a velocidade inicial imposta à garrafa pelo garçom. E, bom, a questão chegou assim, não tem imagem nenhuma. E o primeiro passo que eu peço para vocês fazerem é desenharem todas as forças. Então, se ele não me deu imagem nenhuma, eu vou fazer o quê? Eu vou desenhar o que está acontecendo. E aqui é justamente isso que eu fiz. Eu desenhei aqui um bloquinho, que está representando a garrafa de cerveja, e ele falou que ele colocou uma força nesse bloquinho, que fez com que ele andasse até o momento que ele parou na frente do freguês. Então, aqui eu coloquei uma velocidade inicial, e aqui a gente tem a velocidade final que vai ser igual a zero, porque ele comentou que a garrafa parou. Então, em qualquer momento entre esses dois, nós vamos ter a representação do que está acontecendo. Então, quando essa garrafa está se movendo, nós vamos ter que vai surgir nela a normal, porque ela está em contato com o balcão, vai surgir o peso, porque ela está sendo puxada pela terra, e vai surgir a força de atrito, porque cinético, porque a garrafa está em movimento. E será justamente essa força de atrito cinético que está sendo a força que vai fazer com que essa garrafa, que começou tendo uma velocidade, chegue um momento que ela pare. Então, ele quer que a gente calcule essa velocidade inicial. E para isso, eu vou adotar um eixo, que vai ser o eixo que eu vou chamar de eixo positivo. Então, tudo que tiver para cá vai ser o eixo positivo. E eu comentei na aula passada que eu gosto de adotar o eixo positivo como eixo do sentido do movimento. E aí, tudo que está contra o sentido de movimento, ele vai ser negativo. E isso é mais intuitivo. Então, isso acaba fazendo com que você erre menos. E aí a gente vai calcular a nossa força resultante. A normal dessa questão vai ser igual ao peso, porque a garrafa de cerveja nem vai começar a voar e nem vai começar a afundar. Então, a gente pode cancelar a normal com o peso. E aí a gente vai ver que a única força que sobrou foi a força de atrito cinético. E aí a força resultante da gente vai ser essa força de atrito cinético. Só que como a gente adotou o eixo positivo para lá, a força de atrito aqui vai ser negativa. E aí, por isso que eu coloquei esse finalzinho aqui. Então, a gente pode calcular a força de atrito agora, que vai ser o μ vezes a normal, que é igual a massa vezes a aceleração. De novo, eu estou utilizando essa fórmula daqui, que é a fórmula da segunda lei de Newton. E aí, a gente tem que a normal é igual a massa vezes a gravidade, porque nessa questão a normal está sendo igual ao peso. A gente consegue cancelar a massa daqui com a massa daqui, e o μ, ele falou que é igual a 0,16, eu coloquei aqui. Esse sinal negativo é o sinal que eu já tinha colocado antes. E aí, nós descobrimos que a nossa aceleração é de menos 1,6 metros por segundo ao quadrado. E esse menos somente está demonstrando que a nossa aceleração está fazendo o objeto frear. Então, e agora, o que, é que eu faço? Eu vou utilizar uma fórmula que vocês conhecem, que é a velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2a delta S. Então, agora a gente consegue calcular, porque a gente sabe que a velocidade final, ela vai ser igual a zero. A velocidade inicial é o que a gente quer. Esse negativo aqui veio de quando eu coloquei a aceleração, que é menos 1,6,
Então, eu botei o negativo aqui, o 2 da fórmula e o 5, que foi o espaço que ele disse que a garrafa andou. Então, com isso, a gente consegue calcular e ver que a velocidade inicial que ele aplicou na garrafa foi uma velocidade de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essas foram as questões que eu trouxe para hoje. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Não esqueçam de fazer as questões que eu vou estar publicando. Tchau.